A mudança que você quer não cabe na zona de conforto que você tem. Escreve isso em letras garrafais dentro da sua cabeça, se der, até literalmente, bota na cabeceira da cama, bota no espelho. A mudança que você quer não cabe na zona de conforto que você tem. Oi, eu sou a Ingrid Marçal e aqui eu falo sobre constância espiritual. Hoje nós vamos falar sobre zona de conforto. Temos duas zonas de conforto. Eu só vou falar sobre uma delas. A primeira, que é a que eu não vou falar, é aquela pessoa que tá acomodada aqui de boa na vida, sabe? Tá vivendo nada com nada, mas também não quer mudança. Eu nem tenho interesse pra falar pra essas pessoas. Mas a segunda zona de conforto, que é a que eu vou falar aqui hoje, é aquela pessoa que sabe que tem um propósito de vida aqui nessa terra. E ela quer viver isso, mas simplesmente não consegue. Entra mês, sai mês. Ela tá do mesmo jeito. Entra ano, sai ano. Ela tá do mesmo jeito. Ela sabe que Deus tem algo diferente pra ela. Ela quer viver isso, mas simplesmente não flui. Ela permanece naquela zona de conforto, onde ela faz as mesmas coisas sempre, mas quer resultados diferentes. É pra esse tipo de pessoa que eu quero falar aqui hoje. Isso é tão estranho, né? A pessoa sabe que tem uma realidade superior para viver, que algo maior de Deus ela tem para viver. Ela quer de todo o coração. Gente, eu aconselho tantas pessoas e elas querem de todo o coração. Isso queima, elas não aguentam, mas estão revoltadas com a vida delas. Só que simplesmente não vivem nada diferente. Você sabe por que isso acontece? Eu sei. Mas é claro que eu só vou te falar depois você apertar o like, né? Aperta o like aí. Você quer saber sobre isso? Então aperta, vai. Apertou? Então vamos lá. Eu vejo claramente 3 possibilidades para isso aqui tá acontecendo com você, tá bom? Então já presta atenção e veja qual das 3 é a que tá te pegando, porque aí você vai ter um direcionamento mais certeiro, ok? A primeira delas é a seguinte: uma causa espiritual. O que seria uma causa espiritual? É aquela pessoa que ela tá fraca espiritualmente. Ela já sabe, quando ela ora, parece que a oração nem sai do teto, nem passou do teto. Ela já não tem mais aquela chama, aquele amor por Jesus queimando. Ela tá morna, tá parada, tá fria. Ela já não sente mais a presença de Deus. Ela já não tem aquele vigor espiritual, sabe? Aquela vontade, aqueles sonhos espirituais. Não tá mais. Muitas dessas pessoas nunca nem leram a Bíblia inteira alguma vez na vida. E olha que tem gente que tem anos de caminhada com Cristo, tá bom? Mas são pessoas que estão na zona de conforto espiritual. Muitas batem cartão lá no banco da igreja toda vez. Algumas estão até no altar. Mas a sua vida pessoal e espiritual tá, ó, no zero. Então, muitas das causas que eu vejo são espirituais. Tem pessoas até que se envolveram com coisas mais pesadas, né? Foram a lugares ou se envolveram com pessoas, rituais malignos, né? Satânicos, e aí isso prende elas. Elas estão presas espiritualmente ou por alguma maldição, por algum trabalho feito. Então, também tem essas causas espirituais. Outras simplesmente estão colhendo o que plantaram, né? Depois de tanto pecado, agora estão colhendo a consequência disso. A palavra fala que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então a pessoa pecou tanto que hoje ela se percebe totalmente separada de Deus. Então essa é uma das causas, tá bom? De você ficar nessa zona de conforto infinita quando você quer sair dela, mas não consegue. Pode ser uma causa espiritual. A segunda causa é natural. Não é só de coisa espiritual que as pessoas ficam presas na zona de conforto, não. Às vezes, espiritualmente, a pessoa tá bem. Ela tá ok, ela tá firme e forte com Deus, ela tá na igreja servindo e tudo mais. Ela não tá no pecado, tá até vivendo em santidade, ela tá tranquila espiritualmente, sabe? Só que na parte natural, a pessoa não tem foco, ela não tem objetivos, ela não sabe se organizar, ela é procrastinadora, ela é muito ansiosa, não sabe gerir as emoções, não sabe gerir o tempo, ela tá sempre na correria, é uma loucura a vida dessa pessoa. Ela não termina nada do que começa. Ela sempre começa empolgada, mas ela não sabe manter aquela motivação. Logo, logo ela para tudo e vamos começar uma coisa nova. E não tem persistência, perseverança.
Então, às vezes, essa pessoa está espiritualmente bem, mas naturalmente ela está tão falha que ela mesmo estando, sabe, desenvolvendo as coisas espirituais, ela fica numa zona de conforto onde ela não consegue sair dali, porque lhe faltam as ferramentas naturais, falta o desenvolvimento daquilo que é natural. E tudo bem, não é pecado, não. É inclusive por isso, por perceber essa falta, sabe, dentro das pessoas que eu estava aconselhando e tudo mais, e na minha própria vida, vocês vão conhecer. Quem já me acompanha já sabe um pouquinho da minha história, mas você que tá começando a me acompanhar agora, você vai ver que eu era uma pessoa extremamente procrastinadora, e esse era um problema muito sério meu. Essa parte natural minha era muito latente. O que foi que eu fui fazer? Eu fui estudar sobre isso, porque o Senhor nos deu um cérebro maravilhoso. Então eu fui estudar PNL, tenho formação em coach, faço psicologia, já estudei um monte de coisa de desenvolvimento pessoal, porque eu precisava desenvolver isso em mim. Eu tava cansada de estar super 10 com Deus, mas só que não conseguia sair do lugar porque não sabia as ferramentas, usar o corpo que Ele me deu. Eu não sabia, né, desenvolver o cérebro, enfim, e tudo mais. Então, às vezes te falta a parte natural. Entende? Isso também é um problema muito sério que te faz prender na zona de conforto. Nem toda pessoa que tá estagnada é porque ela tá em pecado ou porque ela tá ruim nas coisas de Deus. Não, às vezes é só porque ela não sabe lidar com as coisas naturais. E a terceira é a junção das duas coisas. Tem gente que tá enrolado nas duas coisas. A pessoa tem pendências no espiritual e tem pendências no natural. Se você é uma pessoa dessa, você precisa de socorro, gente. Mas calma que eu não estou aqui só pra te falar que você tem um problema. Eu tô aqui pra estender a mão pra você e falar que tem solução. A boa notícia é que tem solução, ainda que o seu problema seja nas duas esferas, espiritual e natural. Bom, eu tenho uma certeza. Se você quer viver algo diferente, mas está estagnado, é porque com certeza você está fazendo coisas que não quer, que estão te transformando em uma pessoa que você não quer ser. Presta atenção, vou repetir para você gravar bem o que eu tô te falando, isso aqui é muito importante. Se você está estagnado, mas não quer estar, então é porque você está fazendo coisas que você não quer fazer. E essas coisas estão te transformando na pessoa que você não quer ser. Agora me responde, tem algum sentido? Eu não quero fazer determinadas coisas, mas é justamente isso que eu faço. E essas coisas que eu faço me tornam exatamente o contrário daquilo que eu queria ser. Até quando você vai ficar fazendo isso? Até quando você vai ficar preso num ciclo vicioso onde você cada vez mais está cavando o próprio buraco? Eu volto a falar, a mudança que você quer não cabe na zona de conforto que você tem. Martela isso na sua cabeça, porque se você não se movimentar, nada vai mudar. Não adianta, é tolice você querer resultados diferentes de atitudes iguais. Me diga, em que mundo isso vai acontecer? Não vai. Enquanto você estiver tendo as mesmas atitudes, enquanto você deixar para amanhã, vai continuar tudo igual. Amanhã não vai acontecer nada de diferente, amanhã vai ser igualzinho. Você precisa mudar hoje, porque hoje é o único dia que você tem para fazer algo diferente. E para não ficar só nas minhas palavras, eu trouxe aqui minha auxiliadora fiel. É o seguinte, eu sei que você já ouviu falar sobre a passagem do Mar Vermelho e tudo mais, só que eu acredito que você nunca parou para prestar atenção na ordem dos fatos, na ordem da fala de Deus. Presta atenção comigo, tá lá em Êxodo 14:15. Presta atenção, eu acho que você nunca percebeu isso aqui na sua vida. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Você prestou atenção na ordem que Deus falou essas coisas? Presta atenção. Primeiro ele fez uma pergunta: por que você está clamando a mim? Eita! Espiritual, clamando ao Senhor. Diga aos israelitas que sigam avante. Diga ao povo que marche. Olha só. Primeiro ele fez uma pergunta que tem a ver com o espiritual. Logo, ele deu uma direção natural. Tá bom? Não tem nada de espiritual em você marchar em direção ao mar. É natural. Terceiro, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. Outra coisa natural, que vai virar algo espiritual por último. Ó, depois que fizer tudo isso, as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar
em terra seca. Tem muita gente que pensa que a ordem foi o contrário, né? Primeiro Deus abriu o mar, depois o Moisés foi lá, ficou com a vara estendida para o mar se manter aberto. Aí, quando estava tudo certo, lindo, maravilhoso, o povo foi passar em terra seca. E aí, sabe, depois foram clamar a Deus, sei lá o quê. A ordem de Deus é: primeiro, Moisés, você para de clamar. Tem hora, irmão, que a gente não tem que ficar só no espiritual. Não adianta você ficar chorando na presença de Deus a vida toda se você não obedece a Deus. Não adianta você ficar indo atrás de profecia, não adianta você ficar, sabe, a vida toda remoendo e clamando se você não se movimenta. O que Deus fala? Diga ao povo para ir avante. Diga ao povo que marche. E você, Moisés, também se movimente. Você vai levantar, você vai estender o seu cajado, sua mão para o mar. E aí sim, o mar vai se abrir. Eita, você pegou o mistério? Se você pegou o mistério, já aperta nesse like aí para retribuir essa revelação aqui. Se você nunca tinha percebido isso, já retribui com esse like. Tem hora, irmão, que você vai precisar marchar. Simples assim. Que não vai adiantar só clamar, só clamar, só clamar, só clamar. E tem hora também que você vai ficar marchando sozinho, você vai se afogar, né? Sem clamar a Deus, sem ir debaixo da direção de Deus, você também vai se afundar. Então a sua vida precisa estar em equilíbrio. O espiritual e o natural, eles caminham juntos. Eu quero que você imagine como vai ser a sua vida se você se posicionar. Se você sair dessa zona de conforto, qual é o impacto que você vai gerar na sua própria vida? Quais sonhos você vai realizar? Qual é o impacto que você vai gerar na sua família? E nas pessoas que você encontrar, nas pessoas que você vai ser canal de Deus para tocar? Será que você vai parar de só sobreviver dia após o outro e começar a viver de verdade? Parar de ser só mais um e começar a fazer a diferença aqui nessa terra? Afinal, foi para isso que Deus te chamou. Imagina, o que seria o mar se abrir para você? Só que provavelmente, para que o mar se abra para você, você vai precisar marchar. Você vai precisar ir avante. Tem horas que não tem como. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Primeiro você vai avante, você estende a vara e aí Deus abre o mar. Porque Deus já fez o que ele precisava fazer. Eita, meu Deus, você tá preparado? Se você não tá preparado para essa cajadada, você já pode sair do vídeo. Isso aqui é só para quem tem casca grossa. Presta atenção, o que Deus precisava fazer, ele já fez. Não tem nada de mais impactante, não tem nada de mais importante que Deus possa fazer por você, a não ser ele ter entregue o filho dele para morrer naquela cruz em seu lugar. Você não precisa de mais um sinal, você não precisa de mais uma coisa, de mais 3 pessoas falando. Mas tem gente que tá pedindo tantas coisas, né? Deus, abre, não é só um mar não, eu quero vários mares abertos aqui para eu ter coragem de marchar. Se você é uma dessas pessoas, para hoje. Recado de Deus aqui para você hoje. O que Deus precisava ter feito, ele já fez. Ele mandou Jesus. Se isso não é prova de amor suficiente para você, se isso não é o suficiente para que você dê um passo para fora dessa zona de conforto, não tenha nada nessa terra que Deus possa fazer por você para te convencer. O maior sacrifício já foi feito. Então é hora de você marchar, tá bom? Porque Deus já tinha tirado o povo do Egito. Agora era hora do povo responder com fé. Esse é o seu momento de responder com fé, senão você não sai da sua zona de conforto. Você entendeu? Pegou esse mistério? E aí, você conseguiu identificar qual das 3 causas é a sua? Espiritual, natural ou as duas? Como eu te falei, a boa notícia é que tudo tem solução, tá bom? Enquanto há vida, há esperança. A única coisa que você precisa fazer em ambos os casos, tá? Vale para as 3 coisas. Para você sair da zona de conforto, você precisa de 2 coisas. A primeira, direção, tá bom? Você precisa de um direcionamento. E eu tô aqui pra isso, tá bom? Pode ficar tranquilo. Você não precisa ficar, ai meu Deus, onde eu vou achar esse direcionamento? Você encontra de 2 formas. Uma, você encontra na palavra, tá bom? Sozinho você pode achar esse direcionamento. Provavelmente vai ser um caminho bem mais longo, né? Porque se você tá meio fraco e tudo mais, você vai passar pela inconstância. Mas não tem problema. A Bíblia é suficiente, Deus se revela por ela e dá a direção por ela. E a segunda forma de você ter direcionamento é através de alguém, né? É por isso que esse é um dos motivos que nós vamos à igreja,
igreja, nós somos discipulados, nós encontramos pessoas para nos mentorear. Então, eu estou aqui para isso. Se está buscando esse tipo de direção, eis-me aqui, usa-me a mim, tá bom? A segunda coisa que você precisa é posicionamento, porque nem Deus, nem eu, nem seu pastor, nem ninguém vai assumir essa bomba por você, tá bom? Deus fez a parte dele, o seu pastor tá fazendo sua parte, seu líder tá fazendo sua parte, eu tô fazendo minha parte, você precisa fazer a sua parte, tá bom? Então você precisa de duas coisas: direcionamento e posicionamento. Uau! Olha quanta clareza você recebeu nesse vídeo. Você já sabe identificar o porquê de você estar vivendo tudo isso que você está vivendo. Você já viu as 3 possibilidades, inclusive eu acredito que você já identificou a sua. Você já sabe sobre a questão do que você precisa fazer, né? Você precisa de direção e posicionamento. E sobre posicionamento a gente até falou aqui, né? Sobre os passos, ir avante. Você precisa se movimentar, tá fazendo coisas que você não quer e te transformando em uma pessoa que você não quer ser. Então olha só quanta coisa preciosa, quanto gatilho-chave preciosa foi falar pra você aqui nesse vídeo. E se você quer mais, se você quer ser direcionado por mim, se você quer entender mais, eu falo sobre constância espiritual. Então, necessariamente passa por isso. Se inscreve aqui nesse canal, me segue lá no Instagram. Esse mês tem muita novidade, tá bom? Fica atento, porque tem muita live muito bacana que eu vou fazer esse mês, tá bom? Justamente para dar direção para quem quer. Também vai ter a semana da constância nesse final de mês. Então, fica atento, porque se o que você precisar era de direção, vai ter muita direção para você aqui. Se você chegou até o final do vídeo, escreve ali nos comentários a palavra avante. Esse é o nosso código secreto para eu saber que você está sedento e faminto por Deus, porque você assistiu o vídeo todinho, então é porque você quer uma mudança na sua vida. Para eu saber quem é você, escreve avante. Esse é o nosso código secreto. Então se lembre, a mudança que você quer não cabe na zona de conforto que você tem. Que Deus te abençoe, eu te vejo no próximo vídeo ou lá nos stories do Instagram, né? Hoje a gente tá pertinho, tem tantas formas de nos encontrarmos. Que Deus te abençoe e até a próxima.